Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro O que há de errado com o mundo, de Chesterton. Bom, e esse é o primeiro livro da minha lista de 12 livros para 2023 que eu trago aqui para o canal. E para quem não viu o nosso vídeo de 12 livros para 2023, eu vou deixar um link aqui na descrição. Bom, e nesse livro, o Chesterton ele vai fazer não apenas uma análise de tudo aquilo que ele enxergava como errado na Inglaterra por volta de 1910, que é quando esse livro então ele foi escrito, mas além de uma análise, esse livro ele funciona como uma ação por parte do autor contra tudo que ele considerava ruim que estava acontecendo naquele período. Então Chesterton discordava de diversas coisas em relação à política, feminismo, educação e o papel da família na sociedade, e ele usa então esse livro como uma forma de tomar uma atitude contra tudo isso, algo como tentar chamar a atenção das pessoas para tudo o que estava ocorrendo, já que parecia que as pessoas estavam simplesmente no piloto automático, olhando apenas para frente, para o futuro e não levando em consideração tudo o que já havia ocorrido no passado. E essa é logo uma das primeiras críticas que o autor faz sobre como as pessoas estão simplesmente olhando para o futuro, algo que no final das contas ainda não é real, é apenas uma idealização, certo? Uma imagem que a gente cria e a gente tenta perseguir então essa visão de futuro, mas que as pessoas não estão levando em consideração o seu passado, algo como uma visão egocêntrica de que tudo que veio antes de mim é ruim, não funciona, e é apenas a partir de mim então, das minhas ideias e do meu momento, que tudo passará a funcionar. E sobre isso eu separei 2 trechos aqui. O homem moderno não apresenta mais as memórias de seu bisavô, mas está empenhado em escrever uma biografia detalhada e oficial de seu bisneto. Em vez de tremer diante dos espectros dos mortos, estremecemos abjetamente sobre a sombra do bebê não nascido. E o outro trecho. Posso tornar o futuro tão estreito quanto eu. O passado é obrigado a ser tão amplo e turbulento quanto a humanidade. E o resultado dessa atitude moderna é realmente este, que os homens inventam novos ideais porque não ousam tentar velhos ideais. Eles olham para frente com entusiasmo, porque têm medo de olhar para trás. E esse trecho me lembrou bastante o Além da Ordem, do Jordan Peterson, que tem vídeo aqui no canal, onde ele trata sobre aquela regra de não denegrir as instituições que moldaram a nossa sociedade. No sentido de que não necessariamente essas instituições devam ser jogadas no lixo, já que elas têm o seu valor, elas têm a sua razão de existir, e que o que seja necessário, talvez seja necessário uma restauração, uma adaptação então dessa instituição, mas não a sua completa exclusão. E uma coisa que eu achei muito interessante aqui sobre o autor, e me ajudou até a entender como ele conseguia ter tantas amizades com opiniões políticas divergentes, é o fato de que nesse mesmo livro a gente consegue enxergar como ele enxerga os problemas tanto do socialismo quanto do capitalismo. Quando ele chega até a colocar como exemplo que o socialismo ele pode parecer muito bonito, mas às vezes o que a pessoa vai querer é ter simplesmente um local somente seu, algum local que ela pode simplesmente fechar a porta e ficar sozinha com seus pensamentos. Algo que não está tão alinhado assim com todos os ideais, comunitários e coletivistas, então, desse aspecto político. Mas ele também enxerga o lado ruim do capitalismo, no sentido de que o homem não deveria dedicar toda a sua vida na busca pelo dinheiro, através de mais bens, de mais propriedades, única e exclusivamente. Já que quanto mais coisas essa pessoa quer possuir, mais tempo ela terá que dedicar a cada uma dessas coisas. O que no final das contas vai tirar o tempo que ela poderia dedicar à sua família, que é o que o autor coloca como mais importante não apenas para o indivíduo, para a pessoa, mas também como a célula mais importante de toda a sociedade. É a partir então de uma família unida, de uma família estável, que nós criamos então uma sociedade estável. Porém, nos momentos difíceis, e a gente tem que lembrar aqui então que esse livro ele foi escrito em 1910, então em um período um tanto turbulento ali na Inglaterra, onde já haviam alguns indícios de que haveria algum conflito entre as diversas nações que viria a acontecer então com a Primeira Grande Guerra. Em momentos como esse, em momentos de apreensão,
As pessoas normalmente anseiam por respostas rápidas, respostas simples, mas que não necessariamente sejam as melhores respostas. E é por isso, então, que as pessoas, por vezes, se deixam levar por esses discursos políticos de ambos os lados. E sobre isso eu separei um trecho aqui onde o autor ele vai diferenciar, então, esse homem prático, que fala esse tipo de coisa que as pessoas querem ouvir, e o homem pensador, que é aquele que de fato reflete sobre tudo o que está acontecendo para encontrar a melhor solução. Um homem prático significa um homem acostumado à mera prática diária, ao modo como as coisas geralmente funcionam. Quando as coisas não estão funcionando, você deve ter o pensador, o homem que tem alguma doutrina sobre por que elas funcionam. É errado tocar violino enquanto Roma está queimando, mas é correto estudar a teoria da hidráulica enquanto Roma está em chamas. Bom, e seguindo então nos tópicos, que o autor trata aqui no livro, o tópico que eu acredito que possa gerar maior polêmica é quando o autor trata em relação à mulher, ao feminismo, já que aqui, por exemplo, o autor ele vai debater a questão do sufrágio feminino em relação ao direito das mulheres em votar. Mas toda a crítica que o autor faz não é no sentido de menosprezando as mulheres, muito pelo contrário. O que o autor deixa claro é que qualquer um consegue votar. E a questão não é essa, a questão é tudo o que vem com o voto. O papel que essa pessoa passa a ter, então, dentro da sociedade. Papel esse que demanda tempo. E o que o autor comenta é como cada uma dessas supostas conquistas pelas mulheres acabou fazendo com que elas, de uma forma geral, dedicassem cada vez menos tempo àquilo que era de fato importante, no caso, a família. E, consequentemente, se o pai está fora trabalhando, a mulher vai conquistando mais espaço dentro da sociedade, como o voto e diversos outros tipos de empregos, o que tende a acontecer é que esse casal já não consegue mais, então, cuidar das suas crianças, tendo que levá-las para a escola, onde elas serão ensinadas, então, pela gestão do Estado, que não necessariamente está alinhada com os ideais dessa família. Então a crítica do autor é que toda essa busca, toda essa luta que supostamente deveria dar mais poder às mulheres, na verdade deu mais poder ao Estado, ao governo. E em seguida, exatamente depois de toda essa discussão que o autor faz sobre o importantíssimo papel que a mulher tinha então dentro da família e que foi de certa forma, de forma geral, deixado de lado então para conciliar, agora com o papel que a mulher obteve dentro da sociedade, o autor ele chega então no tópico da educação, que é onde ele discute a forma como a educação vem sendo tratada, não mais naquele sentido dogmático, onde tem uma pessoa na figura do professor, do mestre, que te ensina algo então que você não sabe, mas o que o autor ele enxerga é exatamente o oposto, uma linha de ensino que entende que tudo está dentro da criança e que o professor, o mestre, então só precisa incentivá-la a conhecer esse conhecimento que já está nela, o que o autor não enxerga sentido algum e, na verdade, ele vê o grande problema que isso pode gerar, que é exatamente tornar essas crianças cada vez menos instruídas. Bom, fica aqui então a minha resenha e recomendação para o livro O que há de errado com o mundo, de Chesterton, e o que eu achei muito interessante nessa leitura é o fato de que o autor ele escreveu isso então em 1910, quando ele enxergava esses primeiros indícios do que ele julgava como algo ruim para a sociedade. Porém, hoje, então, em 2023, mais de 100 anos depois da publicação desse livro, nós conseguimos, então, ver o desenrolar de todas essas coisas que foram praticamente profetizadas pelo autor. Então, por isso que eu acho essa uma leitura importantíssima. Bom, se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever e compartilhar com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Qualquer comentário que você queira fazer é só deixar aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!